Vamos na palavra? Vamos em Marcos capítulo 5. E eu estou com um coração para dividir algo com vocês que tem queimado. E hoje, ainda no final, o Senhor me falou algo, sabe aquele sopro de Pai? Que eu falei, Pai, nos visita. Vamos ler? Assim, chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gerasenos. Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava entre as cavernas, usadas como túmulos, e ninguém conseguia detê-los, nem mesmo com correntes. Sempre que acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite, vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele. Então soltou um forte grito: porque vem me perturbar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus, suplico que não me torture. Pois Jesus já havia falado ao espírito: saia deste homem, espírito impuro. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro deste homem. E o espírito impuro suplicaram repetidamente que ele não o enviasse a algum lugar distante. Havia uma grande manada de porcos pastando num monte ali perto. Mande-nos para aqueles porcos, imploraram os espíritos. Deixe que entremos neles. Jesus lhe deu permissão. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, cerca de 2.000 porcos, se atiraram pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e para os arredores, espalhando as notícias. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Chegaram até onde Jesus estava e viram um homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Estava sentado ali, vestido e em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Então os que presenciaram os acontecimentos contaram uns aos outros o que havia ocorrido com o homem possuído por demônio e com os porcos. A multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: volte para a sua casa e para a sua família, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você, e como ele foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a anunciar pela região quanto Jesus havia feito por ele, e todos se admiravam do que ele dizia. Amém? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Te pedimos, Senhor, que neste exato momento o Senhor prepare o nosso coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, tu conheces cada uma dessas mulheres aqui, conheces as suas necessidades, conheces, Senhor, os porquês, conhece tudo, toda a sua história. E nós entendemos, Senhor, de que o Senhor já está agindo neste momento. Nós declaramos que a tua presença é nítida neste lugar. E te pedimos, Senhor, continua se manifestando, continua fazendo a sua obra, continua transformando a nossa história, porque nós não queremos sair daqui, Senhor, da mesma forma que nós entramos. Nós queremos te tocar, nós queremos, Senhor, ter a nossa vida transformada para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Te pedimos, Senhor, que toda a investida do diabo neste momento seja destruída no poder do teu nome e que o teu agir seja maior. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.
Gente, neste momento aqui, nós, se formos analisar um pouco o texto acima, ele diz que Jesus, à noite, convidou os discípulos para que atravessasse para o outro lado do mar. E quando atravessaram para o outro lado do mar, eles se depararam com uma tempestade que balançou o barco, uma tempestade em que as ondas quebravam no barco e as águas começaram a entrar. E eu estou contando isso, dividindo isso, por quê? Porque quando nós caminhamos com Jesus, a impressão que nos dá, ou que as pessoas nos contam, é de que os nossos problemas estariam resolvidos, de que nós não temos mais problemas, não teremos mais tempestade. E isso não é verdade. Caminhar com Cristo não nos isenta de termos tempestade. Caminhar com Jesus não nos isenta das dores, não nos isenta das aflições. Mas a grande verdade é que caminhar com Cristo nas tempestades faz com que nós sejamos mais fortes. Faz com que a nossa fé seja moldada, faz com que a nossa fé seja fortalecida. É igual você fazer uma atividade física, quanto mais peso você carrega, mais forte você fica. E assim a nossa fé com o Senhor. Quanto mais lutas nós passamos, quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais a nossa fé é fortalecida, mais a nossa fé ela é renovada. E eu acho que está dando. E quando o Senhor diz, vamos passar para o outro lado, o que importa não são as tempestades, mas o que importa é o que Jesus tem dito a nós. Eu tenho ministrado já acho que 2 cultos que eu tenho dito isso, que aquilo que o Senhor fala a respeito de nós, aquilo que o Senhor fala conosco, dizendo de que vai fazer, de que vai agir, é a verdade. Não importa a tempestade, não importa o momento, o que importa é o que o Senhor está nos dizendo. Se Ele está dizendo que nós vamos chegar, nós vamos chegar. E este capítulo, ele começa dizendo, assim chegaram ao outro lar do mar. Chegaram ao outro lar, passaram pela tempestade, mas eles chegaram ao outro lado. E quando eles chegam ao outro lado, Jesus vai de encontro a este homem. Eu te pergunto, você acha que Jesus não sabia que do outro lado do mar existia um homem o qual ele estava sofrendo, um homem que estava acorrentado, vivendo no meio dos túmulos, um homem o qual não existia mais esperança? Você acredita nisso, que Jesus chegou lá por acaso, desceu e encontrou com esse homem? A grande verdade é que Jesus foi ao encontro deste homem. Jesus sabia que este homem estava sofrendo. E enquanto eu li esse texto, o Senhor dizia ao meu coração, diga a elas que eu estou indo ao encontro delas. Diga a elas que elas estão lá, mas eu estou indo ao encontro. E enquanto eu orava sobre essa ministração, o Senhor dizia, eu vou visitar de uma forma diferente, eu vou estar lá de uma forma diferente, porque a grande verdade é que muitas vezes nós não reconhecemos, não conseguimos enxergar o poder do nome de Jesus. E Jesus, ele descansava no meio da tempestade, por quê? Porque ele sabia e sabe qual é o poder do teu nome. Basta apenas uma palavra dele e acalma a tempestade. Os efeitos naturais são acalmados, porque ele sabe o poder da tua palavra. E o desejo do meu coração hoje, e eu creio que é o desejo do Senhor também, é fazer com que nós possamos enxergar a partir de hoje o poder que é em Jesus. Jesus não é qualquer pessoa, Jesus não é um qualquer nome, Jesus é o nome todo-poderoso. E quando Jesus chega a este lugar, se você for no versículo acima, diz assim, olha, no versículo 6, quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele. Ou seja, os demônios se curvaram diante de Jesus. Se curvaram porque eles sabem qual é o poder do nome de Jesus. E a grande verdade é que todos se prostrarão diante de Jesus, porque Ele é o Todo-Poderoso. Não existe poder acima de Jesus, não existe poder maior do que o nome de Jesus, não existe poder maior do que o toque de Jesus, não existe poder maior.
E você precisa entender isso daqui hoje. Jesus hoje te chamou aqui para ir ao seu encontro e dizer: eu tenho visto o seu sofrimento. Talvez você seja como este homem aqui, que está acorrentado em tantas mentiras, que está tão presa em tantas mentiras, que vive em lugares escuros, lugares de choro, lugar de tristeza. E que as pessoas, quando olham para você e para a sua história, talvez esteja até dizendo o seguinte: eu não tenho esperança ali. Ali não há esperança. Ali é uma história acabada. Ali é um fim. E as pessoas, com certeza, rejeitavam este homem. Por quê? Porque ele gritava. Porque ele se cortava. E muitas vezes, você sabe qual é a grande verdade? É que o diabo quer que você viva dessa mesma forma. Acorrentada. Presa. Acreditando em mentiras. Em lugares escuros, de tristeza. Entendendo de que você é esquecida, de que a sua história acabou, de que esse é o fim. Mas só que o Senhor te trouxe aqui hoje para te dizer: eu estou indo ao seu encontro. Eu estou indo ao seu encontro. Eu estou chegando na sua história. E eu estou dando ordem para que toda a obra do inferno seja destruída em nome de Jesus. Você precisa entender hoje de que o Senhor marcou este momento aqui com você. Foi o Senhor quem te trouxe. Foi o Senhor que já ministrou quais eram as músicas. Foi o Senhor quem preparou o seu coração. E é o Senhor quem está te trazendo hoje para te dizer: eu tenho uma nova história. Porque se você olhar para a história deste homem, você não daria esperança para ele. Você não daria mudança de vida. Você não daria. Você não diria a esperança ali. Há um novo. Você não diria. Mas o Senhor Jesus, Ele é tão bondoso, Ele é tão maravilhoso, que Ele chega e Ele transforma a história de todo ser humano. E o bom é que Jesus, Ele não nos enxerga da forma como nós estamos apenas, mas Ele nos enxerga da forma que Ele pode fazer você a ser. Porque Ele enxergava quem este rapaz podia ser transformado pela tua graça, pelo teu poder. Jesus tem o poder de transformar a história de qualquer pessoa. Jesus tem o poder de libertar qualquer ser. E Jesus te trouxe aqui para que você entenda que Ele está te visitando. E quem está te visitando não é qualquer um, mas é aquele que tem o poder de acalmar a tempestade. É aquele que tem o poder de fazer com que os demônios saiam. É aquele que te traz esperança. É aquele que te salva do mundo perdido. Porque a grande verdade é que antes de Jesus a nossa história é como essa. É uma história escrita no mundo da morte. Porque é o que o diabo quer. Destruir cada uma de nós. Destruir o que o Senhor tem para nós. Mas só que Jesus é mais poderoso. E Jesus, com a sua graça, nos alcança. Jesus, da sua forma sobrenatural, fala ao seu coração. Jesus transforma, toca e traz para perto. Sabe, eu me lembro quando eu cheguei nessa igreja, eu tinha 21 anos. E eu andei por este corredor, hoje eu lembrava que quando eu entrei pela porta, a única coisa que eu queria era saber quem era Jesus. Eu ouvia tanta gente me falando sobre Jesus. Mas eu, um dia decidi, eu preciso saber quem é esse. Aonde ele está? Aonde que eu vou encontrá-lo? E foi quando me disseram, você procura uma igreja evangélica. E quando me trouxeram aqui, eu entrei por esses corredores, eu dizia, eu quero te encontrar. Porque a verdade é que nós achamos que bens materiais suprem carências do nosso coração, quando que na verdade todo ser humano possui um vazio dentro do seu coração, que pode ser somente suprido pela presença de Jesus.
Mas às vezes a gente acredita que quando você tem muitas coisas, aquele é feliz, inclusive com as músicas de rede, com as vistas, as fotos e vídeos de rede social. É feliz porque tem. E a grande verdade é que no dia que eu me converti, a primeira coisa que eu disse para Jesus foi: por que eles são mais felizes do que eu? Porque eu tenho. Eu tinha condições materiais. Eu tinha o que eu queria. Por que eles são mais felizes do que eu? E eu comecei a não entender. E naquele momento já o Espírito Santo começou a me visitar. E eu dizia, o que acontece? O que está acontecendo? Por quê? Foi quando eu fui visitada pela presença de Jesus. E eu me prostrei diante dele. E eu disse: Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas nunca mais saia da minha vida. Eu entrego tudo o que for preciso para o Senhor nunca mais me deixar. Porque a presença de Jesus, ela tem o poder de transformar a história. A presença de Jesus, ela entra nesse buraco do nosso coração e supre as nossas necessidades. E eu quero falar aqui com moças, porque eu vejo uma geração em que as mulheres são tão dependentes inclusive, de um relacionamento, que você acha que um relacionamento pode suprir a sua carência, pode suprir esse vazio que há dentro do seu coração. E você tem se alegrado com migalhas, quando que o Senhor não tem migalhas para você. O Senhor tem coisas grandes, o Senhor tem coisas maravilhosas. E eu vejo tantas mulheres sendo dependentes disso, aceitando qualquer tipo. E quando lá na frente, elas só são apenas machucadas. Você só vai ser machucada. Vai ser só apenas mais uma ferida em você. E hoje o Senhor te trouxe aqui para te dizer, esse vazio que você tanto diz que você precisa ser suprido, e você acha que é com coisas materiais, é com relacionamentos, ou qualquer outro tipo de coisa, o Senhor hoje está te dizendo, o que você precisa é da minha presença na sua vida. O que você precisa é que eu entre na sua história e ocupe o lugar do seu coração. Eu preciso que você abra a porta do seu coração e me deixe entrar. Eu preciso que você me permita entrar nas suas feridas e curar. Muitas vezes carregamos feridas e não queremos que elas sejam tocadas. Nós carregamos ela, enquanto que você precisa entender de que Jesus quer transformar a história da sua vida. Ele quer te usar, mas Ele quer que você tenha intimidade com Ele. E ter intimidade com o Senhor é permitir que Ele entre na nossa história, tirando tudo aquilo que não agrada, curando as feridas mais profundas da nossa alma, que muitas vezes nós carregamos elas escondidas. É tão escondidas que às vezes você não sabe. Só que hoje o Senhor te trouxe aqui para te dizer, o único que pode curar suas dores sou eu. E quando Jesus deixa este local, depois que Jesus faz a obra neste homem, ele pega novamente o barco e volta para o outro lado do mar. E quando ele volta para o outro lado do mar, ele encontra uma multidão. E um líder da sinagoga, Jairo, diz, Senhor, vai à minha casa, visita minha filha. E de repente, no meio daquela multidão, uma mulher, que só dizia assim, se eu apenas tocá-lo, eu serei curada. Se eu apenas tocá-lo. E ela, no meio daquela multidão, tocou Jesus. E quando ela toca em Jesus, Jesus diz, quem me tocou? E os discípulos, quem te tocou, mestre? Tanta gente.
mas ela me tocou de forma diferente. E quando ela diz, fui eu, o Senhor diz, a tua fé te curou. E ainda diz assim, filha, sua fé curou, vá em paz, seu sofrimento acabou. Se você apenas tocar. Hoje eu dizia, Senhor, me faça ter uma fé como dessa mulher, que se eu apenas te tocar, eu só queria te tocar hoje de uma forma tão diferente, para que o Senhor continuasse transformando a história da minha vida. Porque nas minhas orações, todas as noites, eu tenho dito, Senhor, que quando eu subir no teu altar, que quando eu for inspiração para alguma daquelas mulheres, que a inspiração seja, o Senhor está transformando a minha história. O Senhor está mudando a minha vida. Para que haja uma esperança, para que você possa enxergar de uma forma material, de que Ele fez na vida dela, Ele pode fazer na minha. Ele está transformando a história da vida dela, Ele pode transformar a minha. Tiveram dias em que eu disse para Jesus, Jesus, apenas o que eu tenho nas minhas mãos para te entregar são as minhas dores, são as minhas feridas. É uma história triste. E eu quero dizer para você, não existe tanta diferença entre eu e você. Não existe diferença da história entre eu e você. Mas existe um desejo de buscar a Jesus. E dizer para você, de que Jesus é o único que pode te salvar. Jesus é o único que pode transformar a sua história. Jesus é o único que pode fazer o seu sofrimento acabar. Jesus é o único que pode preencher o teu coração, porque foi o que Ele fez na minha vida. Ele entrou no meu vazio. Ele entrou, Ele derramou do teu bálsamo sobre as minhas feridas. E Ele me faz todos os dias desejar ouvir a tua voz. E poder falar enquanto eu ouvia Ele me dizendo estas palavras hoje. O meu desejo era de vir logo aqui neste culto e dizer, olha a esperança. Jesus te vê. Há uma esperança hoje, Ele está te visitando. Hoje Ele está indo de encontro à sua necessidade. Hoje Ele está passando aqui. E o que você precisa apenas é desejar tocá-lo de uma forma especial, de uma forma diferente. Você precisa hoje sair do seu lugar no apelo e dizer, Jesus, eu vou te tocar, porque eu quero que o Senhor transforme a história da minha vida. E Jesus ainda vai com Jairo até a sua casa, enquanto todos diziam, não perturbe mais o mestre, sua filha já morreu. Talvez você tenha escutado isso, não perturbe mais o mestre, sua história acabou. Não perturbe mais ninguém, sua história chegou ao fim. E Jesus diz para Jairo, ela apenas dorme. E quando Jesus chega naquele lugar, Ele toca aquela menina e diz, Talita cumi, levanta-te, menina. E enquanto eu orava e eu entrava em desespero hoje dentro da minha casa desde ontem sobre essa palavra, o Senhor me dizia, vai lá e diga que onde ela achava que estava morto, aonde você ouviu de que estava morta a sua história, aonde você tem olhado e tem dito está morto, hoje o Senhor usa a minha boca para te dizer, Talita cumi, levanta-te. A vida neste lugar, a vida neste sonho, a vida nessa história. E você precisa apenas entender de que só com Jesus, é só Jesus. Jesus tem o poder de todas as coisas. Havia tempestade enquanto ele pegou o barco e cruzou para o outro lado. Ele deu ordem e os ventos se acalmaram, as ondas pararam. E os discípulos perguntaram, quem é este que até o mar
lhe obedecem. Quem é este? Este é Jesus, que tem o poder de acalmar a tempestade da sua vida. Jesus atravessa do outro lado e vai ao encontro do homem. Jesus te trouxe aqui para te dizer: eu estou indo ao seu encontro. E você que me acompanha pela internet, Jesus está indo ao seu encontro. Jesus está te visitando neste lugar. Jesus está te vendo. Eu toco, curo e ponho fim no teu sofrimento. Hoje eu te dou uma ordem para que levante-se, pois o que diziam que estava morto está vivo, porque eu estou dizendo. Talvez você tenha chegado aqui sem entender nada. Talvez você esteja aqui achando que hoje seria apenas mais uma ministração. Talvez você tenha chegado aqui conformada com a sua história, conformada com as suas dores, conformada com a situação, conformada com as pessoas te dizerem: não perturbe mais o mestre, já está tudo acabado. Mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer: eu sou aquele que dou ordem para a tempestade da sua vida. Eu sou aquele que vou ao seu encontro para te libertar. Eu sou aquele que tem o poder de curar e pôr um fim no seu sofrimento. Eu sou aquele que te dou a ordem: levanta-te. Levanta-te, pois a vida, há uma nova história hoje para a sua vida. Amém. Você poderia se levantar? Eu tenho certeza de que hoje o Senhor Jesus nos visita de uma forma sobrenatural. Eu tenho certeza de que hoje a presença dEle está neste lugar. Hoje Ele está nos visitando. Hoje Ele está passeando por aqui. E enquanto o Senhor passeia em nosso meio, será que você poderia ter um pouco de fé como daquela mulher? Se eu apenas te tocar, mestre. Se eu apenas te tocar, se eu apenas colocar um pouco da minha mão em ti, eu creio que a minha história vai ser transformada. Eu creio que o Senhor falou ao meu coração. Eu creio que o Senhor tem o poder de acalmar a tempestade da minha vida. Eu creio que o Senhor veio hoje ao meu encontro me salvar. Eu creio que o Senhor hoje coloca um fim nos meus sofrimentos. Eu creio que hoje o Senhor muda o quadro da minha história. Onde era apenas sequidão, onde era apenas morte, hoje o Senhor traz vida. Hoje o Senhor sopra vida sobre a minha vida. Se você é essa pessoa, não perca o seu tempo. Não perca o seu tempo, porque o Senhor Jesus está aqui. O altar está aberto para você, e Ele está com os braços abertos para te receber. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não permita que o diabo te acorrente neste lugar. Não permita que o diabo continue te fazendo escrava
de uma história que o Senhor não tem para a sua vida. O altar está aberto. E se você é essa pessoa, venha à frente e toque em Jesus de uma forma sobrenatural, que sairá virtudes e o Senhor colocará um fim no teu sofrimento. Aleluia.